O patrulheiro George Merrin não podia acreditar em seus olhos quando viram um leão à distância. Ele parecia se comportar de uma maneira muito estranha. Parecia que ele queria que os guardas o ajudassem. George imediatamente ligou para a veterinária local, que não tinha ideia do que iria encontrar. Ela nunca tinha visto algo assim antes. Quando a veterinária viu o ultrassom, ela imediatamente chamou a polícia. Quando a veterinária chamou a polícia, eles disseram a ela que viriam imediatamente. Esse leão precisava de ajuda especial, mais do que um veterinário poderia oferecer. Esse leão precisava de cirurgia, pois obviamente havia algo estranho acontecendo em seu estômago. Pode até ser uma situação de vida ou morte. Quando a polícia finalmente chegou, eles esperam que a veterinária sedasse o leão gigante, que agora estava quase sem vida. Mas a polícia não só ajudou o veterinário, eles também vieram atrás do patrulheiro. "Senhor, precisamos que venha conosco. É importante", os policiais disseram. George ficou chocado. O que eu fiz de errado? George teria que responder algumas perguntas sobre si mesmo e o leão. George vem mantendo os animais seguros como patrulheiro há muitos anos. Quando terminou de responder a todas as perguntas, ele ouviu o motivo delas na sala de cirurgia. Eu não posso acreditar nisso. Há quase um ano, George observava os leões da área como guarda florestal. Ele é encarregado de manter os animais a salvo de qualquer perigo. Não tem sido fácil recentemente. Muitos caçadores furtivos e outras figuras sombrias foram vistas no santuário. Tem sido um processo lento e difícil para George e outros guardas também manterem todos os animais seguros. Devido à falta de mão de obra e o perigo constante da savana, seu empregador continua pressionando ainda mais os patrulheiros, mas eles não conseguem lidar com todas as situações. Muitos forasteiros também perceberam isso e tiraram vantagem da situação, o que torna ainda tudo mais perigoso. Um dia, quando George foi fazer sua patrulha habitual, acabou vendo algo enorme ao longe. No começo ele pensou que estava apenas sobrecarregado e vendo coisas. Mas quando ele se aproximou, sua boca se abriu. Como isso pôde acontecer? O que George viu o assustou muito. Ele até pulou um pouco para trás. Ele não queria se aproximar do leão no início, porque não sabia como ele reagiria. George imediatamente teve vontade de ajudar o animal, pois definitivamente havia algo muito errado. Era o maior leão que George já havia visto, mas ele o reconheceu imediatamente. Era o macho alfa da matilha de leões local. Mas o leão não parecia estar tão orgulhoso agora. Sua barriga estava completamente inchada. Parecia que ele precisava da ajuda de George. George começou a se aproximar do leão. Ele estava um pouco assustado, mas seu amor pelos animais era muito mais forte. Ele tinha que descobrir o que estava acontecendo. Ele não podia deixar o leão ir embora assim. Ele decidiu pedir mais apoio de outros patrulheiros. Quando George conversou com seu superior, não havia mais dúvidas sobre isso. Uma ação tinha que ser tomada imediatamente. Eles tinham que salvar o animal do que quer que estivesse fazendo sua barriga inchar. George definitivamente tinha que agir rápido. Com mais patrulheiros chegando rapidamente, George começou a se aproximar lentamente do leão. Os leões são animais orgulhosos, então ele não tinha ideia de como reagiria a ele. Em seguida virou-se para George e seu coração parou por um minuto. Será que o leão iria atacá-lo? "Volte!" gritaram os outros patrulheiros. Eles avisaram George que o leão poderia agir de forma agressiva nessa condição, pois ele estaria tentando se defender se ele se sentisse ameaçado. Então os patrulheiros vieram com outra solução. Eles decidiram que teriam que ligar para alguém e assim tentar entrar em contato com a veterinária de animais mais próxima. Quando a ligação com a veterinária terminou, o patrulheiro que a chamou reagiu em choque. A sorte estava do lado dos patrulheiros, pois a veterinária estava em uma área bem próxima a eles. Contudo, os patrulheiros teriam que sedar o leão antes dela chegar. Então ele foi sedado muito rapidamente e eles não viram o leão lutar contra isso. Agora, os patrulheiros poderiam ver claramente onde a protuberância do leão estava localizada em seu corpo. George ligou de volta para a veterinária, que ainda não estava lá para relatar suas descobertas. Os patrulheiros estavam curiosos sobre o que eles tinham que fazer a seguir. Mas então, o tom de voz da veterinária muda imediatamente após ouvir os relatos de George. Mas os patrulheiros não sabiam o que fazer agora, então eles perguntaram à veterinária qual deveria ser o próximo passo deles. Ela disse que o tempo é crucial
e nós devemos levar o leão até ela, disse George após desligar o telefone. Ela já estava a caminho, mas pelas características do inchaço do leão, ela acha melhor a gente levá-lo até a sua clínica na cidade. Ela também disse a George que ela não sabe exatamente onde eles estão e que pode demorar muito tempo até ela encontrá-los. Mas eles tinham que chegar na clínica veterinária o mais rápido possível para conseguir uma melhor chance de sobrevivência ao leão. Depois de explicar toda a situação, um patrulheiro aproximou sua caminhonete deles. Eles iam usar o veículo para transportar o leão e atravessar a savana, o que já se provaria uma tarefa nada fácil. A viagem até a veterinária foi um inferno para eles, já que eles não sabiam se o leão poderia acordar durante o trajeto. Toda a viagem dura cerca de 3 horas no total. Quando os patrulheiros finalmente chegaram ao local, o leão ainda estava adormecido, exatamente como os patrulheiros queriam. Mas tornou-se cada vez mais óbvio que esse não seria o caso por muito tempo, pois o leão havia começado a se mexer lentamente e a soltar baixos rugidos. Alguns patrulheiros até se afastaram do animal, tremendo de medo. Então a veterinária teve que agir rapidamente, pois ela sabia que a única chance de salvar a vida do leão dependia de ela sedar novamente o animal. Mas mesmo sedado, o leão não estava isento de certos riscos. Sempre havia o risco de que o leão não despertasse mais, considerando a condição em que ele se encontrava. Mas a veterinária estava com confiança de que ele sobreviveria à injeção. A veterinária esperou que o leão virasse a cabeça para outra direção e, depois disso, ela se aproximou do leão e rapidamente injetou o sedativo na parte inferior do corpo do leão. Agora eles tinham que esperar até que o leão estivesse totalmente dormindo novamente. Depois de um tempo, o leão estava completamente apagado e alguns patrulheiros caíram de joelhos de exaustão e seus batimentos cardíacos finalmente voltaram ao normal um pouco. Eles podiam ter enfrentado a possibilidade de morte inúmeras vezes até agora, então eles ficaram aliviados por terem sobrevivido. Agora a veterinária poderia finalmente voltar sua atenção para a grande protuberância que o leão apresentava em seu corpo. Ela pegou seu kit de cirurgia, que estava em um grande armário atrás dela, e se preparou para começar a trabalhar. Ela decidiu fazer um ultrassom para começar, e ao olhar para o ultrassom, ela imediatamente chamou a polícia. Ela tinha suspeitas de atividades estranhas. A polícia aparentemente já estava a par dos acontecimentos e já estava na área para ajudar. George foi o primeiro que teve que responder algumas perguntas. Mas por que ele? Porque ele foi o primeiro a encontrar o animal e a chamar por ajuda. Contudo, havia mais uma coisa do qual George devia responder. A veterinária pôde confirmar rapidamente suas suspeitas. O objeto está preso na entrada da linha do estômago. Esse objeto preso em seu corpo era algo que o leão havia engolido e não podia ser decomposto pelo sistema digestivo. A veterinária só podia fazer uma coisa. Nesse ponto, não há mais nada a fazer, a não ser operar cuidadosamente o leão e tirar o objeto dele. Mas a cirurgia sempre traz um risco, principalmente se essa cirurgia tiver que ser feita às pressas. Mas não há outra opção disponível. Com a maior precisão e cuidado, a veterinária faz um fino corte junto à protuberância e, após passar pela pele, músculo e esôfago, a fonte da dor foi finalmente revelada a todos. Mas não era o que eles esperavam que fosse. Do leão saiu um pedaço de carne que não foi digerido corretamente, mas foi um inchaço suspeito no interior da carne que desconcertou a veterinária a princípio. Essa foi a razão pela qual George falou tanto com a polícia. Tinha algo brilhando dentro daquele pedaço de carne. Havia um pequeno microchip embutido dentro da carne, que é usado normalmente para se rastrear animais à distância. George disse aos oficiais que ele tinha um pressentimento do que isso poderia ser. Ele começou a explicar seu encontro, tempos atrás, com algumas figuras obscuras que haviam estado recentemente na área. Com o chip removido, a veterinária rapidamente começa a costurar o corte do leão novamente. Enquanto ela fazia isso, ela também garantiu que não havia mais nada de errado com o animal. Ele parecia estar saudável, tirando essa ocorrência. Ela prevê que ele estará de volta em forma em poucas horas. E dessa forma, os patrulheiros colocam o leão novamente na caminhonete e partem para a savana. Demora cerca de alguns minutos para o leão acordar. Ele ainda está atordoado e confuso no início, mas depois de um tempo, ele começa a se afastar muito mais rápido do que antes da cirurgia. Depois que o leão desapareceu na savana, a veterinária tinha uma coisa que ela ainda precisava fazer.
Ela agradeceu aos patrulheiros por seu incrível esforço para manter o leão e a todos eles seguros. Depois disso, ela voltou para a cidade, onde tem mais pacientes esperando por ela. Para ter certeza de que o leão estava se recuperando bem, a veterinária incumbiu George de uma última coisa. Ela se certificou de que ele a manteria informada sobre os movimentos do leão. George ficaria de olho no leão para que a polícia garantisse que os caçadores furtivos responsáveis fossem pegos. Algumas semanas depois, graças às informações cedidas pelo patrulheiro George, a polícia finalmente conseguiu prender toda a organização de caça ilegal. Agora, os animais estariam seguros novamente, devido à coragem de um patrulheiro que ama os animais. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou dessa história? Diga pra gente nos comentários.